Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Conrado Navarro por aqui. Primeiro quero agradecer o convite de poder participar com vocês aqui do Impulso Digital. A gente vai falar um pouquinho sobre empreendedorismo, um pouco mais sobre a minha área que é finanças, finanças pessoais e um pouco de finanças também da empresa. Você que está querendo começar o seu negócio ou que já tem a sua empresa e pode estar fazendo um pouquinho de confusão com essa questão financeira, a gente vai discutir um pouquinho isso juntos. Vocês estão vendo aqui na tela, tem o meu e-mail e o meu contato no Twitter, vocês podem falar comigo também. A ideia é que a gente possa responder algumas dúvidas, algumas perguntas de vocês aqui via chat, vocês podem participar, mandar os comentários de vocês. A gente tem uma equipe ajudando a gente aqui a receber esses comentários, essas perguntas para eu tentar responder durante o nosso programa, mas se eu não conseguir responder a todos os comentários, deixo à disposição de vocês o meu e-mail, o meu Twitter, para a gente poder conversar um pouquinho mais também depois do programa e aí manter contato, enfim, que a gente possa ser útil para vocês aí na jornada empreendedora. Eu coloquei um título bastante usado já também por outras entidades que apoiam o empreendedorismo, que é o Bota para Fazer. Eu acho que é muito legal a gente incentivar o empreendedorismo, mas a ideia é que a gente possa discutir um pouquinho melhor como fazer isso de uma maneira inteligente e não se lançando numa aventura que pode ser perigosa, né? Eu acho que o fundamental é a gente ter um pouco de planejamento, claro, mas o sonho, a parte da emoção, ela vai ter um peso muito grande sempre, porque a gente está falando de colocar uma ideia que nós temos na cabeça em prática e transformar ela em um negócio, então não dá para deixar a emoção de lado, mas algumas atividades, alguns hábitos e principalmente algumas ferramentas são fundamentais para a gente evitar algumas armadilhas aí durante essa jornada. Então eu trouxe, para a gente começar, eu gosto sempre de colocar uma ilustração que define muito bem como é que é o dilema do empreendedor sempre, né? Vocês que já são empresários ou que já têm a empresa de vocês ou que trabalham de uma certa forma com um pouco de liberdade ou são freelancers ou têm aí uma agenda mais flexível, vão se identificar bastante com essa imagem, né? Nós temos um profissional que está no seu escritório, seja ele home office ou seja na empresa, olhando pelo lado de fora da janela e pensando que o dia está muito bom e que ele devia estar lá aproveitando esse dia, fazendo uma coisa mais interessante do que ali no computador. E aí, ao mesmo tempo, quando ele está aproveitando o dia, ele fica se lembrando das inúmeras coisas que ele tem que fazer e como entender é que cada vez mais a responsabilidade do empreendedor ela vai ser maior e ele vai trabalhar cada vez mais. Então, é muito difícil a gente imaginar um caminho voltado para o empreendedorismo, seja ele uma pequena empresa, média, grande ou um negócio que você vai administrar como microempreendedor, enfim, não importa a escala, mas é fundamental entender que essa decisão ela vai se transformar em um estilo de vida. Então empreender vai ser uma coisa que você vai fazer, que vai demandar de você muita dedicação, muita perseverança, muita atitude, novos hábitos, enfim, uma maneira diferente de encarar as coisas. Não que quem esteja trabalhando no mercado corporativo ou num emprego tradicional não tenha essa carga de atividades ou esse trabalho, não é isso que eu quero dizer. Mas é importante entender que quando você é um empreendedor e essencialmente você lidera toda a empresa, quer dizer, você tem que tomar decisões que envolvem áreas muito diferentes daquela que você possivelmente trabalha quando você tem um emprego tradicional. Então esse desafio ele faz com que você esteja ligado praticamente o tempo todo, né? Eu brinco que todo sábado e domingo é dia útil para quem é empreendedor, mas isso não é necessariamente um problema, né? A gente vai descobrir outra coisa legal quando a gente empreende. A gente faz uma coisa que a gente gosta e a gente está desenvolvendo um negócio sobre uma ideia que é nossa, genuinamente nossa, o trabalho passa a ser uma coisa mais divertida, o trabalho passa a ter uma conotação um pouco mais interessante de uma atividade que a gente faz com prazer, porque ela dá retorno no sentido da emoção, no sentido da realização e, claro, como consequência, dará um retorno também financeiro se a gente fizer as coisas direito, né? Então, assim, essa imagem ela é muito bacana para a gente começar o nosso bate-papo, porque ela reflete um pouco da realidade de hoje, né? O empreendedor hoje é uma pessoa que está ligada o tempo todo, e aí sempre que eu vejo o que eu faço essa palestra ou converso com algumas pessoas sobre empreendedorismo, eles já dizem para mim que dá para atualizar essa imagem, quer dizer, já dá para ir para aquele lugar remoto, bonito ali na praia com um tablet ou com, enfim, um smartphone ou mesmo com um computador pessoal, portátil, que dê para você acessar os dados da empresa ou trabalhar dali, né? E aí você não necessariamente viveria esse dilema, você estaria num lugar maravilhoso aproveitando alguma coisa, mas também trabalhando. Quer dizer, é mais ou menos por aí que a coisa caminha, né? O empreendedor ele tem essa jornada bastante dura, bastante
puxada, mas ele faz isso por opção. Por isso que eu gosto de dizer que empreendedorismo é mesmo um estilo de vida. Eu acho que é legal vocês levarem esse conceito, né? A gente está falando aqui bastante sobre empreendedorismo e vai falar um pouco sobre os erros e a parte financeira, mas se não for um estilo de vida, se for uma coisa olhada como um fardo, uma coisa dolorosa, vai ser difícil passar adiante e perseverar nessa escolha que é iniciar o próprio negócio ou ajudar um sócio a começar um próprio negócio. Então é legal a gente ter isso em mente para a gente poder avançar. E aí a gente passa para uma pergunta que é essencial e é uma pergunta relativamente simples. Quando você olha para ela, você tende a responder de uma maneira clássica, do tipo: empreender é aquela pessoa que começa o seu negócio, independentemente do tamanho que ele tenha, e lidera esse processo de transformar a sua ideia em um modelo de negócio que seja sustentável. Quer dizer, essa resposta ela é bastante interessante, inteligente, ela abrange realmente a definição do que é um empreendedor, mas diante do que a gente acabou de falar, a gente percebe que o empreendedor ele é muito mais do que isso, né? O empreendedor ele lida com pessoas, o empreendedor ele lida com processos, o empreendedor lida com a administração da empresa no seu dia a dia, o empreendedor lida com liderança, ele lida com fornecedores, ele lida com clientes, quer dizer, ele precisa estar constantemente trabalhando com os seus colegas, os seus subordinados e também os seus clientes e o mercado em geral, para que ele tenha certeza de que o negócio vai prosperar ou que ele está agindo da maneira correta diante da concorrência para que o seu negócio prospere. Então, eu gosto dessa imagem, né, de um homem ali andando na corda bamba com o guarda-chuva tentando se equilibrar, e isso mostra um pouquinho do tamanho que é o desafio de empreender, principalmente se a gente considerar a realidade brasileira, que a gente sabe e a gente não pode fugir disso, é uma realidade que acaba muitas vezes impondo desafios extras aí para os aspirantes a empreendedores. E aí a gente passa por uma imagem bacana também, uma discussão que eu gosto sempre de abordar para definir como é que uma pessoa muitas vezes se encontra dentro do empreendedorismo, né? Eu gosto de dizer que existem basicamente 3 tipos de pessoas. Aquela pessoa que geralmente tem a resposta para tudo, né? Tem o porquê aí que vocês estão vendo com uma exclamação. Então é geralmente a pessoa que prefere ter razão a ser feliz, né? Eu sempre digo isso, a pessoa tem que ter sempre a última palavra e ela que sabe tudo o que vai acontecer e tem as respostas para todos os problemas. Essa pessoa geralmente não é muito empreendedora, apesar dela se mostrar uma pessoa com respostas para muitas coisas. Ela dificilmente tem um perfil para empreender, porque ela não tem muita flexibilidade para lidar com os fracassos ou com os percalços, obstáculos que o empreendedor vai viver. Então a gente não pode ser uma pessoa do tipo porquê exclamação, que essa pessoa é uma pessoa que tende a ter uma visão um pouco mais limitada das coisas e geralmente acredita nas próprias verdades e cria as suas próprias verdades absolutas e faz delas um estilo de vida pouco flexível e que não combina muito com o empreendedorismo. Depois a gente tem um outro tipo de pessoa que é aquela pessoa muito desconfiada e que tudo para ela é motivo para ela querer saber por quê. Quer dizer, por que as coisas são assim, por que eu tenho que agir dessa forma, por que determinada coisa resultou em algo que escapou do meu controle. E aí a gente também tem uma pessoa geralmente insegura, com um perfil que é um pouco perigoso para o empreendedorismo. Ela tende a colocar muitas vezes a culpa de alguns fracassos, de alguns problemas em circunstâncias que estão fora do seu alcance. Então costumam culpar o sistema, costumam culpar a realidade do país, costumam culpar, sei lá, o lugar onde moram, as pessoas que vivem no seu entorno. Quer dizer, sempre tem algo mais que fez com que o seu negócio não desse certo ou que a sua ideia não prosperasse. E essas pessoas geralmente ficam se perguntando por quê e não são capazes de agir para realmente encontrar qual é o problema e a raiz do problema para que possam avançar. E aí a gente tem o tipo que eu gosto mais, que é o tipo que eu costumo perceber nas pessoas bem-sucedidas, que é o tipo que faz sempre a pergunta do porquê não. Quer dizer, a gente tem sempre uma maneira de resolver algum problema, uma maneira de olhar pelo menos de outra forma para aquele problema, e o empreendedor ele geralmente busca essa solução alternativa ou aquela solução que vai gerar mais valor para o seu cliente. Então o empreendedor ele une um pouco das características que a gente falou antes, do porquê exclamação e do porquê só da pergunta, mas ele também procura soluções e ele sabe que ele precisa lidar com algumas realidades que são mais difíceis do que ele imaginava quando ele começou. Então, por que não? É aquela história, deu alguma coisa errada, por que não fazer de novo? Ou por que não fazer diferente? Por que não tentar um caminho que não foi tentado? Ou por que não observar alguma coisa
que estava fora do meu alcance naquele momento, ou por que não fazer uma parceria, quer dizer, vejam que o por que não ele é bastante abrangente e ele vai servir para praticamente todas as situações. E o empreendedor ele precisa ter essa característica para poder realmente viver com mais leveza o seu dia a dia, que é bastante duro, mas principalmente encontrar soluções que ele precisa para criar os produtos, enfim, os serviços que ele vai colocar à disposição dos clientes. Então, esse slide, esse bate-papo nesse momento é para você também questionar um pouquinho sobre como que você lida com essas realidades, para você ver se você não está sendo muito exagerado no sentido de acreditar em algumas coisas, se você também não está sendo muito leviano ao sempre tentar colocar a culpa em alguma coisa fora do seu controle, e aí unir um pouco desses dois ambientes, desses dois universos e criar a sua própria maneira de responder aos estímulos que vem aí na sua jornada empreendedora. Porque uma coisa é certa, e a gente vai falar um pouquinho disso logo mais, né? As coisas nem sempre dão certo, e para o empreendedor, principalmente no Brasil, elas costumam dar mais errado no começo do que certo, mas isso não significa que você não deve tentar, mas sim que você tem que persistir. Então é importante a gente falar sobre isso para poder, enfim, avançar e a gente juntos aí ter alguma maneira de aprender mais sobre empreender, principalmente com erros, mas dando para vocês ferramentas, coisas que vocês vão colocar em prática. Bom, vamos avançar para a gente conversar um pouquinho sobre as principais características, né, que o empreendedor deve ter. A gente vai partir para essas características observando situações que o empreendedor, na minha visão, ele deve passar. E é claro que eu não quero mostrar para vocês situações em que você necessariamente precisa passar por todas elas, mas mostrar como cada uma delas vai trazer conhecimentos, aprendizados, enfim, características que você pode implementar na sua vida para você poder, quando empreender com mais sucesso, né? A primeira coisa que eu sempre recomendo, né, recomendo entre aspas, né, porque é uma coisa que pode ser um pouco traumática, mas quebrar a cara, né? Não tem jeito de você saber como é que o fracasso vai afetar você e a sua empresa se você não fracassar. Quer dizer, o quão resiliente você é, quanto você tem de capacidade de dar a volta por cima ou de mudar os produtos ou serviços que você criou diante de um determinado obstáculo, diante de um determinado problema. Como é que você vai descobrir isso? Geralmente você só descobre isso quando você passa por um problema, e aí você tem que realmente se reorganizar o seu negócio, reorganizar a sua equipe, a sua criação de produtos e serviços, para que você tenha então uma nova solução a ser criada ou eventualmente um novo processo, alguma maneira de você se recompor. Até mesmo em alguns casos, as pessoas que fracassam nas suas tentativas empreendedoras, elas muitas vezes buscam a sua redenção ou novas tentativas de empreender em áreas diferentes daquela que ela tentou e fracassou. Quer dizer, então isso também não é demérito nenhum. O importante é a gente tentar inverter uma cultura que é muito presente no Brasil, de que a gente precisa necessariamente ter sucesso. Nós precisamos ser bem-sucedidos. É claro que isso é bacana, isso é desejável, mas isso não significa que a gente deva olhar para o fracasso como uma coisa negativa, como uma coisa ruim. Eu sempre gosto de uma frase muito legal do Winston Churchill, que foi primeiro-ministro britânico na época da Segunda Guerra Mundial, e ele, numa das suas biografias, ele diz que o sucesso é ir de fracasso em fracasso sem perder o entusiasmo. E eu acho que é bem por aí. A gente precisa entender que o caminho do empreendedor ele vai ter desafios, ele vai ter alguns percalços, e muitas vezes ele vai ter alguns fracassos bastante grandes, e a gente vai ter que aprender a lidar com eles para poder avançar. Então a primeira coisa importante que vocês têm que ter em mente é que quebrar a cara tem um poder de ensinar muito grande, e que isso não é necessariamente sinal de que você é um fracasso. Pode ser um sinal de que a ideia ou a maneira com que você executou a ideia foram um fracasso, mas isso não é necessariamente ruim. Você vai aprender com esse processo para então, na sua próxima tentativa, mudar alguma coisa, mudar a estratégia, fazer diferente para então atingir o sucesso ou melhorar o retorno sobre os produtos ou sobre os serviços que você está oferecendo. A segunda coisa importante, que eu acho que o investidor precisa prestar atenção, é que a gente às vezes precisa de experiência. A necessidade da gente enfrentar e participar do chamado emprego de verdade, né? O empreendedor ter uma experiência dentro de uma companhia em que ele tenha atribuições, enfim, um trabalho dentro de uma rotina pré-estabelecida, porque isso vai dar uma experiência muito grande para ele de gestão de pessoas, de como trabalhar em equipe, de administrar tempo, enfim, tem uma série de coisas que nós, como empreendedores, a gente
acaba tendo que enfrentar no nosso dia a dia, mas que a gente muitas vezes não viveu, não experimentou como profissionais, e a gente se encontra diante desses desafios e fica um pouco paralisado. Então, o emprego de verdade, ou seja, ter trabalhado dentro de uma rotina mais formal e mais, vamos dizer assim, mais natural do ponto de vista de emprego, isso vai dar essa base que você precisa para poder construir o seu modo de liderar, para você replicar coisas que você viu que são interessantes, evitar coisas que você viu que são prejudiciais ou maneiras de cuidar de um ambiente profissional de maneiras que você não gostou. Isso vai te ajudar a criar a sua própria maneira de liderar. Então, quando eu falo de participar de um emprego de verdade, a ideia é que você também construa um pouco da sua experiência, liderando pessoas, lidando com pessoas, lidando com rotina, processos, enfim, atividades que envolvem o dia a dia de um escritório, de uma equipe trabalhando em conjunto, de cobranças, de prazos, enfim, esse tipo de coisa é importante você estar muito preparado para elas, porque você, como líder ao empreender, você vai ser exigido para organizar essa dinâmica quando você iniciar o seu negócio. Então, a experiência nesse sentido, ela é fundamental. E tem um aspecto importante que eu gosto de mostrar também com uma imagem que é bastante expressiva, que é a questão de, eu gosto de focar muito nas pessoas. Você tem que tomar cuidado para evitar algumas armadilhas do mundo corporativo, principalmente a questão de manipulação de pessoas, enfim, a questão de assédio, tem uma série de coisas que estão presentes muitas vezes no universo corporativo, e é claro que isso está sendo cada vez mais mitigado, mas que são realidades em muitas empresas e que a gente, como empreendedor, no nosso negócio, a gente certamente quer evitar, e para isso é importante a gente tomar cuidado, principalmente com o que tange ao cuidado com as pessoas. Então é bacana vocês se atentarem para isso também, para que não incorram nesses mesmos riscos, porque o principal quando você vai empreender é a liderança e são as pessoas, o resto você vai administrar. Tem aqui a quarta coisa que eu acho que é fundamental, todo empreendedor deve fazer ou deve encarar como uma atividade normal do seu dia a dia, é que vocês vão reparar que quando vocês comentarem com algum parente ou com alguma pessoa querida da sua família que não tem esse perfil empreendedor, que você quer iniciar o seu próprio negócio, a primeira reação vai ser de susto e as pessoas vão ficar preocupadas com a sua decisão. Não, mas espera aí, cuidado, porque esse negócio de abrir empresa, nós estamos no meio de uma crise, você tem certeza, você nunca teve empresa antes, isso pode ser perigoso, quer dizer, as pessoas vão encontrar uma série de justificativas, desculpas, etc., para tentar evitar ou fazer com que você não tome esse passo. Mas olha que interessante, as pessoas fazem isso, essas pessoas próximas, porque elas amam você e elas querem evitar que você se machuque. Então, para evitar que você entre numa aventura e chegue ali na frente e se arrependa, eles preferem dizer para você, olha, cuidado, melhor você não começar. Então, isso é normal, e a gente faz isso com os filhos de maneira involuntária, os nossos pais fizeram isso com a gente com muitas coisas, né? A gente quando foi aprender a andar de bicicleta, skate, etc., é aquela coisa, você tem que ir devagar, você tem que ir aprendendo, ganhando confiança para que você consiga, então, o resultado que você deseja. Então, o que a gente tem que aprender a fazer? A gente tem que aprender a sorrir e aprender a defender esse estilo de vida que é empreender, mesmo diante desses comentários ou, enfim, dessas possíveis intervenções de pessoas queridas, familiares, enfim, pessoas que gostam da gente, mas que querem evitar que a gente se machuque. Então, aprendam a sorrir ao serem chamados de loucos, porque todo empreendedor, ele precisa ter essa característica e vocês vão ouvir isso muitas vezes e podem ter certeza de que as pessoas não estão fazendo isso necessariamente por mal. Cabe a gente interpretar para que a gente possa tirar o máximo e o melhor desse acontecimento. E por fim, a quinta característica interessante, a quinta coisa fundamental que eu acho que todo empreendedor e o aspirante a um empresário bem-sucedido precisa entender, é que existe uma diferença muito grande entre o empreendedor e o empresário, né? O empreendedor, ele é o estilo de vida, né? O empreendedorismo é o estilo de vida. Você pode empreender, inclusive, sendo funcionário ou tendo um trabalho formal, um emprego com carteira assinada. É possível empreender dentro de uma empresa. Empreender é realmente essa característica de buscar soluções, aquela história do porquê não, que a gente comentou logo no começo da apresentação. Depois de algum tempo, quando você passa dessa história do empreendedor para gerenciar um negócio, você se torna um empresário. E o empresário, ele tem aí atribuições, enfim,
características, habilidades e desafios que vão além, claro, só daquela questão do estilo de vida ou da maneira de lidar, principalmente com as pessoas e com as dificuldades. Quer dizer, você entra em um universo em que você precisa, mesmo que você não goste, ter e dar atenção a questões como administração financeira, contabilidade, gestão de pessoal, gestão de clientes, fornecedores, quer dizer, uma série de outras coisas que são processuais e que são habituais em negócios tradicionais e que você, como empresário, precisa, enfim, aprender a lidar ou ter dentro da sua equipe pessoas que sejam capazes de oferecer para você informações, relatórios, enfim, coisas desse tipo, para que você possa acompanhar esses processos dentro da sua empresa. Então essa diferença ela é fundamental de ser compreendida e principalmente praticada, né? Você não consegue tocar uma empresa sem abraçar essas características e essa necessidade, então é importante. Bom, aí a gente passa para questões mais práticas e aí já falando bastante mais sobre administração, principalmente finanças, coisas que envolvem o dia a dia, alguns erros clássicos que a gente deve evitar quando a gente fala de empreender, de tocar o próprio negócio, enfim, passar dessa história de empreendedor para empresário e buscar o sucesso com a própria empresa. A primeira coisa importante é que uma empresa não é só vendas, né? A gente tende a supervalorizar o lado comercial de uma empresa e ele é importantíssimo e acho que ocupa um papel bastante expressivo e fundamental, mas eu não posso esquecer de administrar o negócio. Então eu tenho que tomar cuidado com a gestão da empresa também. Não é só tentar vender cada vez mais. Eu preciso garantir que eu vou entregar o produto ou o serviço em tempo, nas condições contratadas. Eu tenho que ter muitas vezes um suporte adequado. Eu tenho que ter atendimento depois da minha venda. Eu tenho que ter cuidado com os relatórios financeiros, com as informações de margens, lucro, se o meu negócio está sendo sustentável ou não, se eu estou tendo retorno, enfim. Tem uma série de coisas que envolvem a administração que não são só coisas que envolvem vendas ou o processo de atividade comercial. Então esse ponto é importante. A segunda coisa fundamental é não misturar as finanças, né? Quando a gente fala de empreender e iniciar o próprio negócio, isso é muito comum. As pessoas tendem a misturar as finanças da empresa com as finanças pessoais. E aí muitas vezes usam o cheque da empresa para pagar despesas de casa, compra do supermercado, enfim, começam a fazer isso de uma maneira um pouco despretensiosa e até ingênua, e quando o negócio vai tomando fôlego e vai crescendo e vai aumentando, misturar essas contas transforma a gestão numa coisa temerária, muito perigosa, porque fica difícil separar. E aí o negócio crescendo demais, as despesas pessoais acabam crescendo na mesma proporção, e aí a figura do sócio, do empresário, se mistura à figura da empresa, e você aí tem um problema depois quando você quiser profissionalizar essa gestão, que é justamente separar esses dois mundos. Então, já começa separando finanças pessoais das finanças da empresa. Cada uma é uma coisa diferente. As finanças da empresa você vai fazer a contabilidade, a gestão financeira da maneira adequada, e as suas finanças pessoais você vai fazer o seu controle financeiro, o seu orçamento da maneira adequada. Cada uma dessas duas entidades, você e a empresa, tem à sua disposição diversas ferramentas, enfim, sistemas, planilhas, coisas simples e também complexas para ajudar nessas tarefas. Então é importante lembrar disso. Bom, vamos retomar. A gente teve um probleminha de conexão, mas voltamos. Eu vou começar, eu tinha falado um pouquinho dos erros, vou retomar esse slide, que eu acho que ele é bastante importante, para você evitar alguns erros que são clássicos na jornada empreendedora e no cuidado na administração do seu negócio. O primeiro erro importante que você deve evitar existe uma grande ênfase dentro do ambiente de empreendedorismo ao comercial, a vender, a necessidade de vender e vender cada vez mais e melhor. Isso é fundamental, talvez seja uma das áreas mais importantes de qualquer negócio, a área comercial. Então, longe de mim aqui dizer que a parte comercial não é importante, mas a gente não pode esquecer das demais. Então, quando eu falo de administrar, eu falo de você, quando vender um produto, você lidar bem com aquela venda, com o cliente, com o fornecedor, com o pós-venda, com o suporte, com os seus colaboradores que ajudaram aquele produto a ser criado e oferecido para aqueles clientes, enfim. Então, tem toda uma série de processos, uma série de rotinas, uma série de caminhos e coisas que você precisa lidar, que não são apenas ligados à questão comercial ou de vender o seu produto e colocar ele à disposição das pessoas. Então, é muito importante que você dê ênfase também para o controle interno, para as questões administrativas, para as questões de RH, para as questões de fornecedor, contas a pagar, contas a receber, enfim.
administrar o negócio é tão importante quanto vender o serviço ou o produto que você criou. O segundo erro que é muito comum e eu vejo bastante é misturar as contas da pessoa física com as contas da empresa. Tem que entender que você e a empresa são entidades diferentes. Você é um sócio ou você é uma pessoa que tem uma retirada do faturamento daquela empresa para poder trabalhar naquele negócio, seja você proprietário ou sócio com mais alguma pessoa, enfim. Você não é a entidade empresa, você é a entidade sócio, você é uma pessoa física. Então, é preciso que a empresa seja administrada de maneira separada das suas contas pessoais. É muito comum ver pessoas pagando supermercado, outras contas com cheque da empresa, e aí depois quando o negócio decola, fica muito difícil tirar e separar essas duas coisas a partir de um determinado momento. Então, começa certinho. Você cuidando do seu orçamento, do seu controle financeiro, a empresa cuidando da administração financeira, contabilidade, enfim, uma série de outras coisas que são inerentes ao negócio. E aí cada um de vocês, empresa e pessoa física, tem aí ferramentas, enfim, uma série de coisas que vocês podem usar para facilitar esse controle ou para usar no seu dia a dia para realizar realmente essa parte financeira com cuidado. O terceiro erro é enforcar-se em empréstimos demais. Então é muito comum ver negócios muito alavancados, tomando dinheiro emprestado a juros muito altos para poderem iniciar operações com um tamanho muito grande e sem dimensionar corretamente a volta desse dinheiro, ou como o negócio vai se comportar na medida em que ele começar a operar. Então, tomar cuidado com o crédito é sempre importante, porque a gente está num país onde os juros são muito altos, e isso significa que a gente acaba pagando muito caro pelo dinheiro emprestado que a gente pega. E empresa, o crédito é essencial, mas se eu uso o crédito de maneira irresponsável, eu tendo a ter que pagar juros e pagar uma dívida muito alta sem ter o correspondente faturamento por um planejamento mal feito e mal realizado. Então, tomem cuidado com o crédito também. O quarto erro é trabalhar errado o capital de giro. Vocês, não sei se compreendem bem a natureza do capital de giro, mas é importante dar um exemplo bem simples para mostrar como ele é importante. Imagina que você vende o produto, a maioria das vendas acontece por cartão de crédito, algo que é bastante comum hoje em dia, as pessoas gostam de usar essa ferramenta, e aí você vai receber o equivalente àquelas vendas daqui a 30 dias. Mas se você negociou com o seu fornecedor de uma maneira não muito legal e o seu fornecedor exige que você pague a cada 15 dias, você vai ter que ter o dinheiro para pagar o fornecedor antes de receber dos seus clientes. Quer dizer, aquele lote de produtos que você comprou, você vai ter que pagar antes de receber pela venda daqueles produtos. Isso significa ter um capital de giro para você administrar essas diferenças e o fluxo ao longo do mês, para que você consiga manter as despesas em dia e ao mesmo tempo honrar os seus compromissos com os fornecedores. Então o capital de giro é algo muito sutil, mas é de grande importância no sucesso da sua empresa. É muito comum que empresas comecem a crescer muito a velocidades aceleradas e os empresários se enfoquem no capital de giro, porque começam a comprar demais, fazem estoque muito grande, não têm o dinheiro para poder manter em dia os fornecedores, as vendas geralmente não acompanham aquela velocidade de estoque, e aí você tem um problema de fluxo de caixa, não consegue honrar as despesas que você contraiu. Por fim, o último erro que eu acho que é essencial a gente tentar quebrar ele logo no começo é não controlar o fluxo de caixa. Ele está um pouco associado com os demais. Na verdade, aqui a ideia é dar atenção para contas a pagar, contas a receber e ter isso registrado como histórico para que você consiga olhar para as finanças da empresa e tirar alguma informação importante dali. Quer dizer, fazer uma análise da situação da empresa hoje e ao longo do tempo. Então, fluxo de caixa nada mais é do que as receitas que você tem, as despesas que você tem, colocar isso dentro de um contexto organizado para que você saiba exatamente o quanto você está recebendo, o que é lucro, o que é imposto, o que é despesa, o que é, classificando cada despesa com as suas categorias, tomar as rédeas da empresa no sentido financeiro para que você tenha aí sim uma fotografia e um caminho a seguir nesse aspecto. Então isso é importante também. Eu estou vendo que tem algumas perguntas chegando, eu vou chegar ao final da apresentação, tento responder para a gente poder manter a sequência aqui, e depois aquelas que eu não consegui também, a gente vai responder depois, vou deixar meu e-mail para vocês responderem. Duas coisas que eu gosto de deixar antes de encerrar, que eu acho que são importantes, e você vai entender como é que tudo que eu falei faz sentido quando a gente observa essas duas coisas importantes no caminho do empreendedor. A primeira coisa fundamental que vocês têm que entender é que
O sucesso, e aí sucesso é uma coisa muito subjetiva, tem gente que geralmente associa sucesso com, sei lá, dinheiro, é uma quantidade de dinheiro que um determinado empreendedor ou empresário conseguiu acumular. Tem gente que fala em sucesso como, sei lá, o número de unidades que aquela empresa tem em diversas cidades diferentes. Tem gente que fala que sucesso na verdade, ter mais qualidade de vida. Então, sucesso é uma coisa subjetiva, relativa, vai depender do que você interpreta como sucesso. Mas sempre sucesso vai ser uma consequência, nunca um objetivo. Você precisa trabalhar por objetivos que sejam mais palpáveis e que você vai conseguir transformar em metas. E se você realizar essas metas e esses objetivos, o sucesso vai ser uma consequência. Então, o empreendedor, o empresário, aquele que quer iniciar o seu negócio, se ele pensa muito em dinheiro, provavelmente ele vai fracassar em diversas tentativas antes de conseguir algum resultado financeiro. Se ele pensa muito em ter tempo livre e por isso ele quer ser empresário, porque aí ele vai ter uma agenda mais tranquila e o sucesso para ele é poder passar mais tempo em casa e aí ele vai largar o emprego para empreender, não vai acontecer. Quer dizer, você precisa estruturar o seu negócio para que você chegue a esse patamar, mas isso será uma consequência de como você vai fazer, como você vai lidar com o seu negócio, principalmente no começo. E o começo é de muita ralação, muito trabalho, de noite, de fim de semana, de domingo, feriado, quer dizer, não tem outro jeito. Então pensem sempre nisso. Ao empreender, tenham em mente que você vai ter objetivos e metas, mas que o sucesso vai ser uma consequência de como você lida com essa realidade no seu dia a dia. Ele não vai ser um objetivo, ele não é um fim em si. Você não chega naquele determinado patamar e fala, ok. Quer dizer, o sucesso é algo que você vai trabalhando dentro da sua cabeça e com a sua família, com as suas pessoas que estão envolvidas no seu negócio, e isso vai mudando ao longo do tempo. Então você vai aprendendo a extrair o máximo dessa relação para que você possa aproveitar. Isso é fundamental. A segunda coisa importante, e é uma mensagem assim, bastante subjetiva também, é que eu gosto de dizer que a média é invisível, né? Você tem que... essa é uma frase, na verdade não é minha, eu gosto de replicar essa frase é de um autor americano famoso que chama Seth Godin, é um autor que tem vários livros interessantes sobre empreendedorismo e eu sempre uso nas minhas apresentações. Vamos lá. Beleza, gente, voltando, estou deixando para vocês aqui a tela com os meus contatos, agradecendo, mas vou responder algumas perguntas, então não saio correndo ainda. Deixa mais uns minutinhos para a gente poder responder alguns comentários. Mas tem aqui o meu e-mail, navarro@dinheirama.com, e também o meu Twitter, @navarro. Se vocês quiserem mandar mais algumas sugestões, alguma coisa para mim, a gente pode manter contato depois também. Vou responder algumas coisas aqui. Uma pergunta do Renato Rocha, perguntando se o meu sucesso foi de cara ou se eu acabei falhando algumas vezes antes de dar certo. Renato, falhei 3 vezes antes de dar certo. Aprendi muito com esses momentos, né? Como o que fazer, o que não fazer, como lidar com os fracassos principalmente, e confesso que no meu círculo de amigos, empresários, empreendedores, eu não conheço ninguém que tenha tido sucesso na primeira vez. Não acho que é impossível, já vi histórias de pessoas que conseguem e conseguiram, mas assim, é mais difícil, é mais raro. Geralmente a gente passa por algumas experiências frustrantes para a gente aprender e aí sim conseguir fazer a nossa história de sucesso depois colhendo e aproveitando um pouco daquele aprendizado. Então no meu caso foram 3 vezes. Vamos lá, pessoal, retomando aqui as dúvidas, tem uma outra pergunta interessante da Luísa Gontijo. Ela fala, Conrado, sobre a questão de misturar as contas da empresa, da pessoa física. Como eu estou começando, ainda tenho apenas uma conta bancária e não quero abrir uma nova por questões de custos. O que você indica? Como separar o capital? Olha, Luísa, faz bem essa conta do custo, porque pode sair muito mais barato, eventualmente, ter uma segunda conta e fazer ela direitinho, registrada no seu CNPJ, mesmo que você tenha alguma tarifa, do que misturar e correr o risco em algum momento de você misturar demais isso e depois não conseguir separar mais. Então, toma cuidado também para ver se você não está economizando eventualmente R$30 ou R$50 e aí correndo um risco de gastar muito mais depois para corrigir um erro quando você começou o seu negócio. Então eu recomendo que você reavalie um pouco a sua posição, converse com a instituição financeira, de repente se você realmente chegar à conclusão de que não vale a pena fazer isso, administre de uma maneira a abrir uma conta digital, enfim, alguma outra modalidade de conta que não tenha custo, mas de alguma forma que você tenha realmente separados os dinheiros que são associados à empresa
ou melhor, os valores, né, monetários que são associados à empresa e os valores que são da Luiza, pessoa física. Fazendo isso desde o começo, você vai garantir que você não incorra num erro que é muito perigoso e que costuma custar muito caro para os empreendedores. Então, avalia bem essa relação, que eu acho que vale a pena você pensar em alguma alternativa, mas manter separados esses recursos é algo essencial e o controle feito de maneira separada também é fundamental. Tem mais uma outra questão aqui do Ivo também falando sobre cuidado com os empréstimos. Ele pretende abrir uma empresa e está avaliando como obter capital. Quais estratégias para conseguir capital é mais interessante? Olha aí, eu acho que tem algumas que às vezes a gente esquece, mas que são interessantes, dependendo do que você está começando, que são as linhas subsidiadas. Eu acho que vale você dar uma olhadinha em projetos de geração de renda. Você tem algumas instituições financeiras, principalmente aquelas estatais, que oferecem algumas modalidades de crédito que são mais baratas do que as demais, desde que você apresente algum estudo de impacto, um modelo de negócio, um plano de negócio mostrando a viabilidade do projeto. As taxas de juros tendem a ser mais baixas. Existe, por exemplo, o BNDES, que também tem algumas linhas via cartão BNDES para você instalar ou comprar equipamentos e coisas para você colocar no seu negócio. Então, eu acho que a sugestão para você fugir do crédito tradicional para a empresa é tentar buscar nessas instituições o crédito subsidiado, inclusive com alguma carência para começar a pagar, enfim, características que são mais interessantes nesse sentido. Bom, por fim, temos aqui uma última dúvida do Eric. O Eric diz o seguinte, ele fala como convencer 2 sócios a deixar de sacar o pequeno lucro mensal do negócio e direcionar esse dinheiro para o crescimento da empresa. Um dos sócios depende da pequena renda e o outro não. Bom, Eric, aí você chegou numa das grandes dificuldades de lidar com uma empresa, que é conversar e ter que se relacionar bem com seus sócios. Então, como convencer? É muito difícil eu te dar essa resposta, porque eu não conheço a empresa, não conheço os sócios, não sei das necessidades de cada um. Mas o que eu posso te dizer é o seguinte, esse dilema que você vive, esse problema que você vive, a maior parte dos empresários também vive. Empresários maiores, menores, empresas pequenas, médias, grandes, gigantescas, todas passam por situações em que os sócios precisam sentar e chegar a um consenso. Então vocês vão ter que sentar, vão ter que conversar, você vai ter que mostrar as vantagens do plano que você está propondo, por que ele seria interessante, tentando eventualmente mostrar como que esse investimento que vocês vão fazer vai voltar para eles em forma de talvez mais dinheiro ou mais retorno financeiro no futuro. Mas essa é a dificuldade da maior parte dos empresários. Bem-vindo ao grupo! E boa sorte na hora de você conversar com eles, não tem outro jeito, tem que sentar, tem que dialogar e as coisas têm que ser colocadas às claras para vocês chegarem a um acordo. Legal? Bom, pessoal, mais uma vez agradeço vocês pela participação, meus contatos estão aí na tela, navarro@dinheirama.com, Twitter @navarro, obrigado pelo convite, né? O programa de vocês é muito bacana, espero poder voltar mais vezes para a gente se falar aqui. Então deixo para vocês um abraço aí, que a jornada de empreendedorismo de vocês seja bem sucedida. Contem comigo no que for preciso. Até a próxima. Tchau, tchau.